Muito bem, estamos de volta então. Perdoem pelo problema técnico que enfrentamos aí, faz parte, né? Eu costumo brincar, né, Flávio, que a tecnologia surgiu para resolver todos os problemas, sim, menos aqueles que nós não tínhamos antes que ela surgisse, né? Então, mas é por aí. Bom, minha gente, perdão então, vamos tentar retomar o nosso tema aqui. E esse tema, como ele é extremamente vasto e ele envolve vários aspectos, embora seja extremamente simples ao mesmo tempo, né? Mas até que a gente domine, até que a gente compreenda, ele pode parecer complexo, mas não é. E ele envolve situações como o registro em si da pessoa jurídica para que aquele terreiro exista de direito e não apenas de fato, porque uma coisa é a existência de fato, outra coisa é a existência de direito aos olhos da lei. Isso envolve várias etapas, e uma delas, não menos importante, é lá na ponta, no final, né, e vocês já vão entender, mas eu só quero fazer essa referência agora, lá no final, o alvará concedido pela Prefeitura Municipal. E nesse aspecto, nós tínhamos convidado para estar conosco hoje aqui o secretário municipal, né, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Cultura e Turismo, seu Varley Magalhães, que prontamente nos se disponibilizou, mas infelizmente de última hora, né, não foi possível para ele comparecer. E eu queria apenas registrar o meu agradecimento em nome do Coletivo Nação Aruanda, né, pela solicitude, enfim, o secretário se colocou inteiramente à disposição nossa para qualquer outra eventualidade, e nós ficamos muito gratos por isso, lamentamos realmente que de última hora não foi possível, e o tema que ele traria como eu disse antes, aquele aspecto técnico do final, da ponta aqui, que é o alvará de prefeitura, que no nosso caso, né, é necessário. Mas, enfim, muito obrigado ao secretário, e até em outra oportunidade poderemos, né, trabalhar algumas outras questões, até porque dentro dos projetos do Coletivo Nação Aruanda, nós temos também um departamento de extrema relevância, que é o departamento cultural, né? E isso tem a ver também com a mesma secretaria lá do nosso amigo Varley. Tanto que o aspecto cultural, né, gente, a religiosidade que transborda o espaço do terreiro, o espaço sagrado, e adentra no espaço comum da sociedade. Prova disso é a realização, já desde 2019, da Festa de Iemanjá em Arambaré, que é um projeto, é uma realização do Coletivo Nação Aruanda, para o qual nós contamos com o apoio incondicional do município de Arambaré, através das administrações, independentemente de bandeiras ou da gestão do momento, né? E essa percepção do município de Arambaré com relação à importância do aspecto cultural, né, dentro desse viés religioso, para nós foi fundamental e, com certeza, traz benefícios para todos, inclusive para o município. Tá? Mas, enfim, vamos falar especificamente, então, dessa questão jurídica, né, da existência jurídica dos terreiros. Flávio, eu vou te pedir, eu não estou conseguindo acessar aqui, porque eventualmente alguém pode nos fazer alguma colocação, alguma dúvida, né? Isso, mas eu passo para você aqui. Me passa, por favor. De olho aqui na tela. Continua bugado aqui. Então, assim, gente, eventualmente o nosso querido irmão, querida irmã lá, tem lá X anos de tradição religiosa, desenvolve o seu trabalho religioso de uma maneira impecável, não vamos entrar nesse mérito, né? E, eventualmente, ele tem uma dúvida, assim, tá, mas eu preciso ter um alvará, eu preciso ter um CNPJ, eu preciso ter um estatuto. Vamos reprisar, então, rever e frisar bem. Não precisa, não é obrigatório para exercer a religiosidade. Agora, a partir do momento que esse exercício da religiosidade ele se insere dentro de um contexto, de uma sociedade, e tu tens, então, uma casa aberta, com recebimento de público, com uma constância regular, seja por giras ou sessões semanais, seja no próprio atendimento individual durante o dia a dia,
aí começam a surgir aquelas situações em que é muito importante, sim, tu teres essa regularização. Tá? E nós, como eu dizia antes, nós temos dentro do coletivo o departamento jurídico e contábil para atuar, para orientar, para alcançar a entrega dessa necessidade quando aquele pai ou mãe de terreiro assim entender que precisa, né? Eu preciso, estou com dúvida, nos procure. Tem lá no site da Nação Aruanda, naçãoaruanda.com, tem um botãozinho do WhatsApp, tá? Clicou ali, fala direto comigo. Aí a gente procura orientar e auxiliar dentro do que for preciso. Mas em linhas gerais, né, Flávio, como eu dizia antes, as pessoas, eu tive há um tempo atrás o contato com uns irmãos, até não era daqui, era de outra cidade, da Grande Porto Alegre, e que a dúvida da nossa irmã lá era assim, mas me disseram que para eu regularizar meu terreiro, ter CNPJ, agora eu tenho que ter uma diretoria, eu tenho que ter conselho fiscal, vão mandar no meu terreiro. Gente, não é nada disso. Tá? E isso vem, gente, em função de que apenas em 2003, o nosso Código Civil brasileiro introduziu a figura da pessoa jurídica organização religiosa. Flávio? Então, antes disso, realmente, se você fosse fazer um registro de uma organização religiosa, ela era registrada como uma associação, não como uma organização religiosa, como qualquer outra associação, associação de bairro, associação, clube de mães, enfim, qualquer outra associação que não tem cunho religioso. Por quê? Porque a nossa legislação não tinha ainda a previsão da organização religiosa. Não dava essa autonomia. A partir de 2003, Código Civil, hoje vigente, né, iniciado ali em 2002, mas já no ano seguinte, bem típico da nossa legislação, né, uma colcha de retalhos. Toda hora alguém está mudando alguma coisa, né? Eu não sei se isso é mais positivo ou negativo, mas não vamos entrar nisso. Mas, enfim, em 2003, então, surge a figura da organização religiosa. E, nessa mesma alteração, e eu quero ler aqui para não ficar dúvida, né? Nessa mesma alteração, gente, nós vamos ter o seguinte... eu perdi aqui. Bom, nessa mesma alteração vai ter o seguinte, que é livre a criação, a estruturação e a organização interna das organizações religiosas. Então, o que isso quer dizer na lei? Não é o Cláudio que está dizendo. Foi o Congresso Nacional que disse que é para ser assim. Que para tu instituir, criar e dar vida jurídica para uma organização religiosa, a legislação, os órgãos governamentais, em todas as instâncias, não vão dizer como tu vai fazer dentro da tua casa. Nada. Então, é livre a criação, a estruturação interna, a organização de qualquer instituição religiosa. Então, é um mito, um grande mito essa história, que até hoje ainda causa confusão, de que para ter registrado, regularizado o teu terreiro, tu precisa de presidente, de conselho fiscal, etc. Não é nada disso. Tá? Claro que nós não temos aqui, nesse momento, né, Flávio, como tratar isso de uma maneira muito ampla. Por isso que, como eu disse, está à disposição daqueles que tiverem interesse e necessidade o nosso contato através do site da Nação Aruanda. Nós temos perguntas aqui, Pai Cláudio, que estão chegando aqui por parte da audiência via WhatsApp. Tinha um ouvinte tentando participar aqui no ar. Nós não podemos atender a ligação porque estamos no ar aqui nesse momento. Mas o Giovanni está perguntando, o líder espiritual, para realizar as suas tarefas ou compromissos fora da casa, em espaço público, ele necessita de alguma credencial, algum licenciamento? Existe alguma fiscalização nesse momento? Está aí uma dúvida que sempre tive e gostaria de esclarecer através do programa, diz o Giovanni. Obrigado, Giovanni, pela participação. Muito pertinente a tua colocação. O líder religioso, para exercer a sua religiosidade em qualquer espaço, ele não precisa de nenhuma autorização. A autorização para esse líder religioso já foi dada pela Constituição Federal em 1988. Quando diz que é livre a expressão de culto e de crença. Tá? Respeitado, lógico, os limites dentro de acordo com a realidade. E aí vem uma questão muito importante. Eu vou citar um exemplo aqui da nossa caminhada de Ogum, né? Tão importante, que aconteceu por dois anos, se não me falha a memória, promoção do Teseu, do nosso amigo Pai Daniel, né? E que deve ser retomada em breve.
Para que acontecesse a caminhada de Ogum, não foi necessário pedir autorização a quem quer que seja. Apenas a comunicação aos órgãos públicos responsáveis para quê? Para que naquele dia resguardem esse ato. Porque é obrigação também do poder público em todos os níveis proteger os locais de culto, proteger o próprio exercício da liberdade religiosa, né? Então, assim, precisou de uma autorização da prefeitura, de uma autorização de seja lá quem for. Não. O que precisa é a comunicação do poder público responsável para que esse poder público, ao tomar conhecimento antecipado de que vai acontecer aquele ato, aquela liturgia, né, o poder público, então, possa atuar de maneira a fornecer o apoio logístico necessário, seja acionando o serviço de trânsito, brigada militar, enfim, o que for preciso para proteger. Então, não há essa necessidade. Agora, vamos ter que observar o seguinte, não pode simplesmente dizer, não, eu quero fazer um rito em tal lugar e pronto. Não, tu vai ter que respeitar, evidentemente, questões pontuais daquele local. Aquele bairro é uma zona, um bairro residencial? Ou é um bairro que de acordo com o código de postura, de conduta daquele município, tem um limite de horário, não tem? Então tem vários aspectos, tá? Agora, autorização, não. Respondendo pontualmente à dúvida do Giovanni, não é isso, né? O que ele precisa é se empoderar, esse líder religioso, do conhecimento de que ele pode praticar o ato dele, e esse ato é protegido, inclusive, pela lei. Eu acho que é mais ou menos essa a dúvida dele. Exato. Então, gente, como eu dizia antes, tem um momento que passa a ser importante, e aí está um dos casos. Se o terreiro não existe no mundo jurídico, não tem uma constituição, ele tem mais dificuldades, muitas vezes, até para pleitear essas próprias situações. Vamos, hipoteticamente, falar o seguinte. Uma determinada casa religiosa, não importa a sua vertente, tem lá que fazer um preceito de entrega de velas, de oferendas, enfim, num cemitério. Algo normal, dentro de várias vertentes e várias raízes, né? Eu, sinceramente, não sei aqui em Camaquã como é que é o regramento disso, mas eu, há poucas semanas, atuei num caso em Porto Alegre, onde um irmão nosso foi se dirigir até o espaço do cemitério para fazer uma entregar velas lá na chamada Santa Cruz, na Cruz das Almas do cemitério, que era um preceito dentro do terreiro dele. Uhum. Aí o zelador, a pessoa responsável lá, chegou, não pode. Como assim não pode? Tá, mas espera aí, todo mundo vai ali, acende vela. Agora porque eu estou paramentado, porque eu estou com meus fios de conta, porque eu estou com o meu filar, porque eu estou com a minha roupa branca, ou seja qual for, aí eu não posso? Não, porque não pode fazer despacho, macumba. Não, espera aí, meu amigo, não estou falando disso, eu estou falando de um direito a exercer a religiosidade. Um ritual religioso. É ritual religioso. E o ritual religioso não tem cor, não tem raça, não tem credo, gente. É ritual religioso. Ele é protegido pela lei e ponto. Claro que, se eu for lá, e aquele material que eu vou levar naquele local, e eu estou falando aqui especificamente do cemitério, mas tem N outras situações, uma cachoeira, uma praia, enfim, ele vai poluir, ele vai degradar, e eu tenho a obrigação de depois recolher, é evidente. Eu não vou submeter ninguém, a quem quer que seja, é uma situação de estar, né, obrigado a conviver com sujeira, muitas vezes com mau cheiro, etc. Tá? Mas o direito de chegar ali como qualquer outra pessoa, seja ela religiosa ou não, e acender uma vela naquele local, esse direito é garantido. Né? Então são situações assim. Voltando até a pergunta do nosso amigo internauta ali, a questão da credencial. Gente, a credencial, vamos dizer assim, a autorização, a legitimação jurídica daquele pai ou mãe de terreiro, daquele religioso, ela não é que seja uma credencial para ele fazer isso, mas ela o habilita perante o mundo jurídico, né, a estar praticando, inclusive, por exemplo, a prestar assistência em casas de saúde, a prestar assistência em presídios, tá? Precisa ter essa organização mínima. Então, o que legitima nesse aspecto jurídico? O que legitima nesse aspecto jurídico é o ato constitutivo dessa casa, que lá vai dizer,
seja, dê o nome que queira dar, estatuto, ato constitutivo, né? Lá vai dizer, o terreiro tal foi criado na data tal e tem seu líder religioso fulano de tal. Esse fulano de tal automaticamente está totalmente amparado pela lei para exercer todas essas prerrogativas, inclusive da visita, da assistência religiosa em locais de internação coletiva, seja hospitais, presídios, etc. Né? E chega uma pergunta aqui, não lhe interrompendo, pai Cláudio, a Sônia, com relação aos rituais religiosos em cemitério, esses devem ser feitos em horário comercial ou podem ser feitos durante a noite, a partir do fechamento, claro, com um prévio acordo, né, com a prévia comunicação ao zelador. Ela diz, sendo fora do horário comercial, evidentemente não haverá movimentação de outras pessoas no interior desses Campos Santos. Ela tem essa dúvida e gostaria de tirar. É a Sônia lá da Vila Viegas. Tá. Sônia, obrigado pela sua pergunta, minha irmã. Muito axé para ti. Isso é muito particular de cada local, né? Primeiro nós temos que ver se esse cemitério tem algum regramento e é no diálogo. Pode ter certeza que é no diálogo. Uma coisa é nós termos o direito. Outra coisa é nós querer exercer esse direito na marra. Aí não vai funcionar, né? Então, Sônia, assim, eu penso que dentro de uma lógica, né, a gente tem que primeiro chegar nesse local e dizer, olha, eu preciso fazer um preceito e ele tem que ser à noite. E aí vai ter toda uma situação de ajustar isso e o poder público não pode negar. Ele pode condicionar algumas coisas, o horário pré-definido, enfim, né? Mas negar eu diria que não, até porque seria, hipoteticamente, nós estaríamos diante de uma situação de negativa do exercício da liberdade de culto. Tá? Mas com certeza é o diálogo, né? E em primeiro lugar, ver qual é a regra daquele local. E abrindo esse diálogo, né, vai chegar a um consenso, com certeza. Tá? Foi o caso que aconteceu com esse nosso irmão de Porto Alegre, como eu estava relatando antes. Uhum. Aquela pessoa estava mal informada. Sim. Aquela pessoa talvez partir de uma percepção própria dela, né, não pode, mas aí quando a gente, não, vamos conversar, quem é o teu supervisor, o teu encarregado, e chegamos até a secretaria responsável. Claro. Quando com o secretário, não, mas peraí, só um pouquinho, não existe essa orientação por parte da Prefeitura de Porto Alegre, é evidente que não. E importante o líder espiritual também ter conhecimento dos seus direitos, até para que ele possa argumentar em outras esferas. Né? Exatamente. Gente, o conhecimento empodera. Né? E a gente não pode mais se ocultar ou se escudar atrás de ideias antigas, ideias que já não têm mais lugar no mundo de hoje. Hoje, na realidade, assim, por exemplo, o terreiro tem direito constitucionalmente garantido a ter isenção do IPTU. E como é que eu peço isso? Resolve eu ir lá na prefeitura e bater boca ou querer na marra dizer, não, eu quero isenção do IPTU porque eu tenho uma organização religiosa, tenho um terreiro lá. Não adianta, não é isso. Tem um caminho, tem um modus operandi, tem um procedimento. Você vai entrar com um protocolo naquela prefeitura, seja onde for, dizendo, inclusive tem um agora encaminhado também, olha, isenção, a aplicação da imunidade tributária para o IPTU em função de todo um regramento, né? E vai ser concedido. Mas por que precisa para isso? Precisa que aquela organização religiosa exista de direito. Uhum. Né? Porque quando eu disse, há alguns momentos que passa a ser importante que tu tenhas uma regularização. Tá? Tu não precisa? Não precisa. Mas tem direitos que tu só vai poder exercer se tu tiver essa regularização. Gente, dependendo do valor do IPTU, por exemplo, quanto isso significa de economia no ano? E é um direito que a gente está deixando escapar muitas vezes por entre os dedos, que não pode exercitar porque tu não está amparado na lei para poder exercitar esse direito. E esse valor ele pode servir para o pagamento da água, da luz e até reinvestir na própria estrutura da casa, né? Exatamente. Falando a grosso modo, né, Flávio? A gente tem que deixar de ser amador para muitas coisas. Tem que deixar de ser amador. Uhum. Porque o amadorismo, ele nos engessa e ele nos prende nas amarras do passado. Exato. Né? Então, hoje, se nós temos essa prerrogativa, se nós temos essa possibilidade de exercer esses direitos, nós precisamos correr atrás. E isso gente, eu não estou aqui querendo fazer apologia
a quem quer que seja. Mas isso é muito mais fácil ser feito em associação, de modo coletivo. Nós temos N exemplos fantásticos. Tem o nosso irmão que participou há poucos dias aqui conosco na entrevista da Azidrab em Porto Alegre, o pai Tiago, que dirige lá a Azidrab, é uma associação que tem um trabalho muito bonito nesse sentido. A própria Afobras, o Instituto Filhos de Aruanda, lá de Rio Grande, do nosso mano Cristiano, o nosso coletivo aqui, né? O que a gente faz enquanto organizações? A gente propicia que aqueles que estão isolados, que estão sozinhos, que não têm voz, que não têm conhecimento, possam exercer esses direitos, né? E o coletivo atende. Isso não é, como eu disse, não é uma apologia. Tu podes perfeitamente procurar qualquer profissional contábil e ele vai fazer a mesma coisa, tá? Mas vai ter também, claro, um custo disso justo, né? Dentro da lógica lá do profissional contábil. Tá? Então, através da associação, isso se torna mais efetivo e mais barato para os terreiros. Por exemplo, eu preciso comprar instrumentos. Eu quero comprar um conjunto de atabaque novo lá para o terreiro. Quanto custa isso? R$3.000? Você sabe quanto de imposto tu pode deixar de pagar ali se tu tiver o CNPJ registrado? Dá mais de 40%. Eu preciso comprar equipamentos, eu preciso construir um templo novo. Quero reformar o terreiro. Tu tem direito de adquirir um material de construção para fazer essa reforma com a imunidade tributária que a Constituição garante. Mas como é que tu exerce isso? Precisa que essa casa, que essa organização religiosa exista também de direito, não apenas de fato. E assim tem uma série de aspectos que vão se desdobrando. O próprio ICMS da conta de luz. A imunidade tributária alcança os impostos das tarifas de consumo, água, luz, telefone e etc. Tá? Só que, gente, enquanto a gente fica no achismo, enquanto a gente fica, muitas vezes, eu acho que é isso, o vizinho me disse, o fulano me disse. Gente, vamos correr atrás da informação correta, concreta. Tá? O coletivo Nação Aruanda, como eu disse antes, sem nenhum proselitismo, não é isso, tá? A gente está à disposição para auxiliar a qualquer dos nossos irmãos, pais e mães de terreiro. Eu te digo mais, né, Flávio? Nós já atuamos, inclusive, auxiliando um irmão que é pastor de uma denominação evangélica, auxiliando a lá fazer a regularização da sua instituição religiosa. Não tem problema nenhum. Com relação à lei dos benefícios, ela é válida para qualquer tipo de templo, tanto para um templo umbandista, uma igreja, ou seja, da doutrina espírita, enfim, é a mesma legislação ou existem diferenças, Pai Cláudio? Exatamente. Assim, a imunidade, aí nós temos que classificar a situação como ela é, né? Uma coisa é isenção, outra coisa é imunidade. As organizações religiosas, né, todas elas são imunes, ou seja, o tributo não pode chegar a incidir. Tá? Claro que tu tem um caminho para chegar nisso. Tu não vai chegar ali no mercadinho da esquina, comprar um pacote de velas e dizer assim, eu quero a imunidade tributária. Não vai funcionar assim. Claro. Né? Tem um caminho para isso. Tá? Mas assim, Flávio, a pergunta bem objetiva é para qualquer organização religiosa. Não importa, desde que esteja enquadrada como organização religiosa, ela tem o direito à imunidade tributária. Tá? Se é um centro espírita, se é uma mesquita, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja católica, se é um terreiro de umbanda, se é um terreiro de nação, não importa, uma roça de candomblé. Ela tem que estar enquadrada como organização religiosa na sua constituição jurídica. Aí ela tem direito. Nós temos mais duas perguntas aqui. Uma pergunta é da Cláudia. Ela está aqui no WhatsApp da Rádio Cidade. Primeiro, parabenizando a Rádio Cidade, ao Pai Cláudio, a toda a equipe da Rádio Cidade por proporcionar esse espaço maravilhoso de informação para a gente. A Cláudia pergunta o seguinte... se um templo religioso, ela também é umbandista, ela diz aqui, ela só não citou a cidade, se é aqui de Camaquã, qual é o endereço dela, mas se ela tem direito, por exemplo, a determinados recursos públicos, como, por exemplo, uma emenda impositiva, que a gente ouve muito falar em termos de Sim. parlamento municipal. E a Marlene, ela pergunta se existe um horário pré-definido para o funcionamento das casas de religião. Ela diz que a lei do silêncio é até às 22 horas, mas que percebe que muitas casas de religião costumam trabalhar até meia-noite. Ela pergunta se tem alguma lei aí disciplinando o horário de funcionamento, Pai Cláudio. Tá, vamos lá então, primeiro para a nossa irmã Cláudia.
né, perdão, Flávio, só me repete o início da pergunta da Cláudia ali, a questão da... Deixa eu só localizar de novo aqui a pergunta da nossa ouvinte Cláudia. Ela pergunta se as casas de religião têm direito a recursos públicos, emendas, né? Emendas impositivas, recursos principalmente. Públicos. Né? Bom, gente, o poder público não pode, sob nenhuma forma, fazer parcerias, subsídios a qualquer organização religiosa. Eu acho que isso meio que delimita o assunto, tá? Aí, só que a gente tem que esmiuçar um pouquinho esse tema. O Estado brasileiro, por ser laico, por não adotar uma religião em específico, ele deve respeitar a todas e não pode, por força da própria lei, da própria Constituição, não pode financiar diretamente nenhuma instituição religiosa. Tá? Isso é uma situação. Exemplos na prática. Festa de Iemanjá, Caminhada de Ogum e etc., tantos outros eventos, tá, que são bancados pelos próprios religiosos. Tá? O poder público pode apoiar. Agora, a questão das emendas, a questão do recurso público, diretamente para a organização religiosa não pode. Tá? O que acontece, o que é muito comum e que causa confusão? Muitas vezes, lá no ato constitutivo dessa organização religiosa, ela também tem previsto outras atuações, como ações sociais, como ponto de cultura, como vários aspectos. E aí sim, por esta questão de que, além de ser uma entidade religiosa, ela também tem um trabalho na área social, cultural e qualquer outra, que se adequa a se habilitar a receber, por exemplo, uma emenda parlamentar, alguma verba de algum estadual nível, ou federal, né? De algum nível de governo, aí sim ela pode. Então são situações bem distintas. Regra geral, organização religiosa não pode receber... A não ser que tenha um projeto social, né? Claro, como eu estava dizendo, aí tem dentro daquele arcabouço da organização religiosa, ela pode ter vários projetos. Como eu estava falando antes, o nosso coletivo tem projetos na área cultural. E aí sim até é possível que se use para isso, né, de verba pública, senão realmente não tem. A outra questão da lei da do Marlene, silêncio, né, da Marlene. O horário de funcionamento. Marlene, obrigado pela tua participação, minha irmã. A lei do silêncio... Em primeiro lugar, a gente tem que ter clareza no seguinte. É muito comum, principalmente em tempos, né, das mídias sociais, a lei do silêncio. Espera aí. Lei do silêncio é um nome genérico, né, para alguma coisa que não é genérica. Porque cada município brasileiro tem o seu próprio regramento. Em alguns locais, em alguns municípios, o nome vai ser código de posturas, em outros... Enfim, tem vários nomes aí esqueci agora, tem alguns outros aqui, que não é esse nome. Aqui é a lei do PSIL, né? Enfim. Então, tem várias situações. O que acontece, gente? Essa lei do silêncio, ou o plano diretor, ou o código de posturas, ele vai ter que determinar em número de decibéis o que é o silêncio. Tá? E normalmente isso depende de uma avaliação por parte do ente que fiscaliza isso, né? O quanto é o extrapolamento desse silêncio, né? Não existe, não pode existir, de parte do poder público, limitação para o horário de funcionamento de qualquer organização religiosa, seja ela um terreiro, seja ela uma igreja. Tá? Os nossos irmãos, dentro de qualquer igreja, têm o direito de exercer o seu culto, a sua religiosidade, a qualquer horário do dia ou da noite, 365 dias por ano, assim também no terreiro. Então, o município ou qualquer esfera do poder público não pode limitar, não pode impor limite. O que pode, e aí sim, como eu disse, depende de cada município, é a questão do silêncio. Tá? Então, tipo assim, o terreiro está tocando atabaque e esse som ele não está se propagando para além daquele espaço físico. Tá? Mas o vizinho se sentiu incomodado. Olha, em primeiro lugar, o diálogo. Em primeiro lugar, o diálogo, com toda certeza, né? Porque o nosso direito também termina quando começa o do outro. Claro. O nosso vizinho tem direito ao silêncio de acordo com aquilo que é daquela cidade, daquele município. Então nós temos que ter bom senso. Se eu posso tocar o atabaque até às 10, normal, vai tocar até às 10, depois vai ter que reduzir esse som de maneira que ele não
ofenda o direito do vizinho. Isso é um ponto, né? Mas é muito caso a caso. Então, eu não posso responder de maneira genérica a pergunta da nossa irmã Marlene, porque vai depender do lugar que ela está falando, de qual cidade, de que exatamente diz a lei daquele local, né? De quantos decibéis. Nós tivemos, por exemplo, Fábio, agora, no ano passado, uma situação em Rio Grande, que os nossos amigos lá sofreram uma série de retaliações, um terreiro lá, denúncias e etc., gente. Mas, no fim, o pessoal da prefeitura foi lá, fez a medição dos decibéis, estava tudo de acordo. Mas o vizinho, por uma questão de intolerância, ele se achou no direito de dizer, não, o que ele queria? O que estava incomodando ele era o fato de ter ali um terreiro de umbanda. Tá? Então, para esse tipo de preconceito, gente, só tem uma coisa a fazer, é o rigor da lei. Aí nós estamos confrontando dois direitos. Uma coisa é o meu direito de exercer a minha religiosidade, outra coisa é o teu direito de não ter o barulho. Se eu não estou produzindo barulho, tu tem a obrigação de respeitar o meu direito religioso, de liberdade religiosa. Então, tem que ter muito cuidado também, porque às vezes é uma aparente legalidade, mas o que está por trás é até preconceito, né? Então, o problema não é o som, o problema é a casa que ali está instalada. Né? É a existência né? Da casa. É a dificuldade que o outro tem de respeitar o diferente. Exatamente. Né? Muito bem, as perguntas são essas, Pai Cláudio. Perfeito. E nós já estouramos o tempo, eu só queria deixar então aqui, Flávio, dizer o seguinte, tinha muito mais tema, mas infelizmente não vai ser possível hoje. O coletivo Nação Aruanda está à disposição, como eu disse, através do site lá, naçãoaruanda.com, tem o nosso contato lá, para esclarecer qualquer dúvida, apoiar, né, e atuar tanto preventivamente quanto eventualmente numa situação em que algum terreiro, algum irmão esteja passando por uma situação de intolerância, de racismo religioso, de coisa